Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das passagens mais transformadoras de todo o Novo Testamento. Já parou para pensar na pergunta mais importante que você poderia responder na sua vida? Não é sobre sua carreira, seus bens ou seus relacionamentos. A pergunta que define tudo é: quem é Jesus para você? Vamos viajar juntos para um lugar chamado Cesareia de Filipe, como está registrado em Mateus, capítulo 16. Esse lugar não foi escolhido por acaso. Cesareia de Filipe era uma cidade cheia de templos pagãos, um centro de adoração a vários deuses falsos, incluindo um templo dedicado ao imperador romano, que era visto como um deus. Era um lugar de confusão espiritual, muito parecido com o nosso mundo hoje, cheio de vozes e ideologias competindo pela nossa atenção e lealdade. E é nesse cenário que Jesus reúne seus discípulos e faz uma pergunta crucial. Primeiro, de forma geral, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele queria saber o que estava no ar, qual era a opinião pública. E as respostas foram variadas. Alguns diziam que ele era João Batista que ressuscitou, outros que era Elias, o grande profeta que, segundo a tradição, voltaria antes do Messias. Outros ainda diziam que era Jeremias ou um dos profetas. Perceba que todas essas respostas eram, de certa forma, elogiosas. Ninguém disse que ele era um enganador ou um louco. Eles o viam como um grande homem, um profeta poderoso, uma figura histórica importante. Mas nenhuma dessas respostas era suficiente. Ser um bom homem, um grande mestre ou um profeta não salva ninguém. E hoje em dia, a situação não é diferente. Muitas pessoas têm opiniões sobre Jesus. Um revolucionário, um filósofo, um exemplo moral. Todas essas visões são incompletas e perigosamente erradas se pararem por aí. É então que Jesus torna a pergunta pessoal. Ele olha nos olhos dos seus discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta que ecoa através dos séculos e chega até você e a mim hoje. Não importa o que sua família pensa, o que a cultura diz, o que os influenciadores falam. A pergunta é: para você, quem é Jesus? E nesse momento de silêncio tenso, Simão Pedro se levanta. Impulsivo, muitas vezes falho, mas com o coração no lugar certo, ele faz a declaração que mudaria o mundo para sempre. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Vamos analisar essa confissão. Primeiro, tu és o Cristo. A palavra Cristo é a versão grega para o hebraico Messias, que significa o ungido. Pedro está declarando que Jesus não era apenas mais um profeta, mas aquele que foi prometido por séculos, o Salvador esperado por Israel, o Rei ungido por Deus. Mas ele não para por aí. Ele acrescenta: o Filho do Deus vivo. Isso eleva a declaração a um nível totalmente novo. Pedro não está apenas reconhecendo o papel de Jesus, mas a sua natureza divina. Ele é o Filho de Deus, não no sentido de ser uma criação, mas de compartilhar a mesma essência do Pai. Ele é Deus em carne, o Emanuel, Deus conosco. E a expressão Deus vivo é um contraste direto com os ídolos mortos de pedra e mármore de Cesareia de Filipe. Os deuses deles eram falsos e sem vida. O nosso Deus, o Deus de Jesus, é vivo e atuante. A resposta de Jesus a Pedro é fascinante. Ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Jesus deixa claro que essa compreensão não veio da inteligência de Pedro, de sua pesquisa ou de sua intuição. Foi uma revelação divina. Ninguém pode chegar a essa conclusão sobre Jesus por conta própria. É o Espírito Santo que abre nossos olhos para vermos quem Ele realmente é. Se hoje você crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, saiba que isso é um presente, uma revelação de Deus na sua vida. E então,
Jesus continua com palavras que geraram muita discussão ao longo da história. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus faz um jogo de palavras aqui. Pedro, em grego Petros, significa uma pedra ou um seixo. A palavra para a pedra que ele usa para a fundação é Petra, que significa uma rocha maciça, um rochedo. Então, qual é essa rocha? Seria o próprio Pedro? A fé católica argumenta que sim, que Pedro é a rocha sobre a qual a igreja é construída. A visão protestante, no entanto, geralmente entende que a rocha não é o homem Pedro, que era falho e que logo depois negaria Jesus, mas sim a confissão de Pedro, a verdade revelada de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o fundamento inabalável da igreja. A igreja é construída sobre essa verdade fundamental. É essa declaração que une todos os cristãos em todos os lugares e em todos os tempos. E a promessa é incrível. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, na linguagem da época, representam o poder da morte e de Satanás. Jesus está prometendo que, apesar de toda a perseguição, oposição e ataques espirituais, a sua igreja, edificada sobre a verdade de quem Ele é, jamais será destruída. Ela permanecerá firme até o fim. Que promessa poderosa para nós hoje, quando vemos a igreja enfrentando tantos desafios. E não para por aí. Jesus dá a Pedro as chaves do reino dos céus. Ele diz: o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. O que isso significa? As chaves são um símbolo de autoridade. Jesus estava dando à sua igreja, representada por Pedro naquele momento, a autoridade para proclamar o Evangelho. Ligar e desligar era uma expressão rabínica que significava proibir e permitir, ou declarar o que está de acordo com a vontade de Deus. A igreja tem a autoridade, baseada na palavra de Deus, de declarar as condições para entrar no reino: arrependimento e fé em Jesus Cristo. Quando pregamos o Evangelho e uma pessoa se arrepende e crê, estamos desligando, abrindo a porta do céu para ela. Quando alguém rejeita o Evangelho, a porta permanece ligada, fechada. Não é a igreja que decide quem entra ou não, mas é a igreja que tem a autoridade e a responsabilidade de proclamar a mensagem que determina isso, a mensagem da cruz. Essa passagem é o coração da nossa fé. Ela nos desafia a ir além de uma opinião superficial sobre Jesus. Ela nos chama a uma confissão pessoal, uma declaração de fé que vem do coração, revelada pelo próprio Deus. Essa confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a rocha sobre a qual nossas vidas e a nossa igreja devem ser construídas. É a única fundação segura num mundo de areia movediça. Então, a pergunta volta para você: quem é Jesus para você? Sua resposta a essa pergunta determinará não apenas sua vida aqui na Terra, mas toda a sua eternidade. Não se contente com as opiniões dos outros. Busque a Deus. Peça que Ele se revele a você. E quando você, pela fé, puder declarar como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sua vida será edificada sobre a rocha que nunca falha. Obrigado por assistirem. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Que a sua vida seja firmada na rocha que é Cristo. Até a próxima.